pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Nona Growth Talks. Estamos aqui hoje com uma sócia incrível, uma pessoa maravilhosa, Rosicléia Antonieto. Bem-vinda, Rosicléia. Muito obrigada. A Rosicléia é proprietária da Maestro Strategy Consulting. Isso. E ela presta um serviço que transforma aqui a vida de quem quer imigrar. Então, a gente hoje vai saber da história dela. Então, bem-vinda, Rosicléia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição. A gente que agradece. Rosicléia, conta para nós um pouquinho, assim, da tua saga de mudança do Brasil para os Estados Unidos, como que foi essa vontade de mudar, se foi tua, se foi da família toda, se foi do teu marido, quando que vieram, como que começaram? Na verdade, a gente começou a pensar em vir para os Estados Unidos em 2012. Nossa, bastante tempo. E naquela época a gente não tinha muita informação, né? A gente só sabia daquele EB5, que tinha um investimento enorme. Uma fortuna. Exato. Naquela época o dólar e o real ainda estavam equilibrado. Um equilíbrio melhor, mas a gente falou assim, não, eu não vou colocar tudo e mais um pouco que eu não tenho. Era uma incógnita, né? Dava até uma certa preocupação. Exato, em algo que a gente não sabia nem se ia dar certo. Sim. Daí a gente foi pesquisando e conversando com amigos, começou algumas pessoas a saírem do Brasil, até a gente conversar com um amigo que falou assim, não, calma, não é assim. Eu acho que é importante você ter uma experiência nos Estados Unidos antes de imigrar. Olha. Vai como estudante, vê como é que é, vê se seu filho se adapta. Muito boa dica. E assim, existe o caminho do E2, que é o caminho para quem tem, no nosso caso, a cidadania italiana. Né? E a gente foi descobrindo o E2, que é um visto de investimento, onde os Estados Unidos ele tem acordos com alguns países, não tem acordo com o Brasil, então isso não é opção para quem é brasileiro e não tem nenhuma uma segunda cidadania. Daí no final a gente veio para cá como estudante, eu nem tinha ainda minha cidadania, meu marido veio estudando. Olha. E eu fui para a Itália, passei 2 meses na Itália, peguei a minha cidadania e voltei. E nessa que a gente voltou, nós passamos quase 1 ano buscando um negócio para investir. Porque gostaram da experiência de vindo de estudante, gostaram da experiência, vamos ficar. Exatamente. Meu filho foi, assim, a nossa preocupação era meu filho, ele foi o primeiro que se adaptou. Sempre é com as crianças, né? Falando, não falava nada, chega hoje e já tá... Olha que maravilha. Corrigindo a gente. E ele estando bem feliz, a gente se adapta, né? A gente se adapta, mas isso foi em 2018, olha, 2012 até 2018. Nossa, então, a gente andou um tempão até chegar... Planejando, né? Exato. Eu falo para todo mundo que o planejamento ainda... é o melhor caminho. É o melhor caminho, ainda mais na nossa família, que tanto eu como meu marido, os dois trabalham com planejamento. Daí o que acontece? Quando a gente foi aplicar o E2, precisava fazer um business plan. Olha. E a gente conversou com a advogada e falou assim, não, mas eu sei fazer business plan. Eu tenho 30 anos de experiência em marketing e negócios. Uau, Rose. O meu marido, a mesma coisa. Inclusive, nós nos conhecemos no trabalho. Que legal. A advogada, não, mas o business plan tem que ser adequado pro visto, pro processo. Bom, o que aconteceu? A gente conversava mas qual que é a sua experiência com business plan? Qual que é a sua experiência em fazer esse tipo de planejamento? Não, eu era atendimento, eu trabalhava em contabilidade, eu trabalhava com... E a gente falou assim, não, eu vou precisar de uma pessoa que trabalhe com planejamento na área de marketing, na área de negócios, que sabe fazer. Sim. Qual foi a nossa solução? Porque nós não encontramos. A gente contratou, na época, a pessoa que a gente achou mais barata. Sério? Sério. Uau. E na hora que a gente viu o business, a gente falou, não tem condições. Nós fizemos. E vocês tiveram que fazer. Nós fizemos. Tudo. Exatamente. Nós fizemos o business. Também com 30 anos de experiência fazendo isso? Exatamente. Com certeza. A gente fez o business. Eu fui para o Brasil, porque esse é um visto que se aprova no consulado brasileiro, americano no Brasil, né? E aprovei e saí de lá com o visto na mão. Olha que incrível, Rose. Eu vou falar aqui para o público que está nos assistindo, porque eu também passei por um processo de E2.
E o meu processo foi negado a primeira vez. Foi negado. A importância de tu ter um business plan bem feito, bem estruturado, com empresas que tenham uma base sólida por trás, anos de experiência no mercado. Exato. Então, se eu tivesse tido na época, eu não teria sido negada, não teria tido todo um transtorno. Eu tive um custo muito maior por ter sido negada a primeira vez e teria feito toda a diferença. Então, fica a dica para quem está nos assistindo. Para você imaginar, a gente comprou o negócio no início de agosto, em outubro eu estava lá e no final de outubro eu já tinha visto. Olha só. Então foi super rápido. Muito rápido. Realmente o plano, no caso de um visto de investimento, onde você vai apresentar um negócio, sim, é fundamental. É fundamental, com certeza. Fundamental. Com certeza. Bom, só que como a gente levou 1 ano para encontrar esse negócio, a gente já foi descobrindo outros vistos que tinham aqui dos Estados Unidos. Outras opções que tem. E tem várias opções, né? Porque o visto E2 é um visto de não imigrante. Então, não te dá direito a green card. Sim. Você sempre não tem a residência permanente, né? Você não é um residente permanente. Sim, tu mora, tem negócio, paga imposto. Exato. Mas eles não te consideram residente permanente. É triste isso. E daí o que acontece? Meu filho super bem aqui, indo super bem na escola, e quando chega na hora da faculdade, ele vai ter que entrar como um estudante internacional, porque ele não é um residente. E aí paga o preço, né? E daí paga o preço, sim, como qualquer outro estudante internacional. Sim. E a gente estava crescendo, querendo ficar por aqui, e a gente descobriu o EB2. O EB2 é um visto de employment based, que a base é empregado, né? Seria um empregado. E existem vários níveis, o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. No nosso caso, o EB2 era o mais adequado. Porque se encaixava no perfil de vocês. A gente conversou com a advogada, e a advogada falou assim, não, você se encaixa no EB2. Ok. Só que na hora de fazer o plano, eu falei, bom, dessa vez quem vai fazer o plano sou eu. Sim, porque já teve a experiência do estava E2, sabendo. Já tinha feito o business plan, já tem 30 anos de experiência no assunto. E daí o que aconteceu? Quando a gente foi ver o material, a gente foi entender, porque eu sou uma pessoa de marketing, a gente sempre estuda o mercado, estuda o que você tem que aprender, o que você tem que entregar, qual que são os diferenciais. Sim. E daí se a base desse visto, né, a natureza do visto é especialidades, sim, por que eu ia fazer um business plan? Eu não conseguia entender na época. E olha só. Eu falo assim, mas por que eu vou fazer um business plan se o que eu tenho que demonstrar são as minhas habilidades? Olha. Não faz sentido. E daí foi uma discussão. E vai, sim, e volta. Eu sei que, assim, eu passei uns 6 meses dissecando o site da USCIS. Uau! Entendendo o que eu precisava entregar para eles. E o que a gente percebeu? Que, na verdade, quando você vai apresentar um EB2 NIW, que ele vai te dar dispensa de ter uma oferta de trabalho, sim, você tem que oferecer algo para os Estados Unidos. Ok, você quer morar aqui? Ok. Mas o que você vai fazer aqui que é de nosso interesse? Sim, que seja relevante, que vai colaborar com a economia. Isso. Então, além de você demonstrar que você tem especialidades, que você está acima da média e que você está bem posicionada para cuidar deste negócio, sim, este negócio tem que ser de interesse nacional. E aí que os detalhes que fazem diferença e o bom planejamento desse... Exatamente. Daí o que a gente fez? A gente estava numa fase no meio da pandemia, todo mundo estava com problemas de aguardando tipo 24 meses, 18 meses para ter uma posição, ou aplicava e morria, né? Assim, desaparecia a aplicação da pessoa. E a gente... Na época, a advogada falava assim, olha, não tá bom para aplicar. Não tá no momento bom. O melhor é se fosse um EB3. O EB3 é um outro visto onde você já tem um sponsor, ou seja, você tem alguém que está querendo te contratar. Já tem um emprego garantido. Ou pode ser no EB2 ou no EB3, só que o EB2 sim, sem ser o NW. E eu falei assim, olha, eu não tenho.
E a gente pegou e montou e falou o seguinte, eu não vou fazer um business plan. A minha proposta é ter uma consultoria de negócios, é ter uma consultoria que possa montar um business plan de forma adequada, estruturada para dar suporte para os pequenos e médios empreendedores. É uma consultoria que vai fazer planos de negócio para quem aplica visto, para que possa ter um segmento, trabalhar num segmento bom e seguir crescendo nessa linha de proposta. Sim. E o que a gente fez? A gente separou, a gente estudou, no caso eu e meu marido, nós estudamos e a gente entendeu que para mostrar que eu era bem posicionada, eu tinha que contar a minha história. Olha. Eu tinha que mostrar e demonstrar como eu consegui atingir meus objetivos, qual foi o resultado desses objetivos. Uau. E a gente foi criando um outro documento, que na época eu chamei de dossiê. Diferente do que tinha no mercado, por exemplo. Diferente, eu olhei vários. Olha. E a gente falou assim, mas isso aqui não responde essa questão que está aqui. Esse não responde. E a gente foi construindo. Então, tu te aprofundou muito nisso, que é exclusivo para o EB2NW. Exatamente. Uau, que maravilha, Rose. E daí a gente criou sessões. Então, a gente criou, a gente faz uma introdução, a gente conta das habilidades especiais como se fosse um resumo. Claro. Conto o meu histórico de educação. Sim. Onde eu estudei. Claro. As línguas que eu falo. Sim. Conta a história profissional, tentando sempre colocar aqueles detalhes importantíssimos. E cada vez que fosse importante, a gente contava como e o resultado. Ótimo. Daí a gente faz qual que é o Propose Endeavor, que é o que você veio fazer aqui. Sim. Então a gente fala assim, tá vendo? Eu tenho essa capacidade e eu vou fazer isso, porque eu estou bem posicionada para este negócio. Então, tudo tem fundamento naquilo que tu te propôs a fazer. Nesse dossiê que tu... Na época a gente chamou de dossiê. Daí a gente fez uma pesquisa de mercado, fez uma pesquisa de quais eram as prioridades dos Estados Unidos. Olha, e linkou, este negócio vai ajudar os Estados Unidos a seguir nesta direção, nessas prioridades. Uau! Demonstrando o impacto que ele teria nos Estados Unidos. Claro, estou impressionada, Rose. Então, daí, só para você entender, como eu ia trabalhar com o pequeno empresário, a gente demonstrou que o número de pequenos empresários nos Estados Unidos, principalmente depois do Covid, estava crescendo e que tinha uma estatística que 50% dos novos negócios quebravam porque não tinham um business plan bem estruturado. Tinha uma estratégia estruturada. Exato. Olha que maravilha isso. Então, a gente foi linkando tudo, costurando, só que a gente, como... a gente tem todo um background de como escrever e passar a informação, a gente estrutura todo o texto de uma forma que seja uma leitura conduzida de forma clara. Clara e objetiva para o fiscal da... Daí a gente colocou qual que era o impacto na economia e uma conclusão. Uau! E separado disso, não foi o meu caso, porque eu fui como consultora, eu não precisei montar um business plan. Quando alguém vai montar um negócio, tipo, vai montar uma clínica de dentista, odontológica, né? Aí precisa um business. Precisa um business. Então, quando eu explico a proposta, eu falo assim, olha, se você quiser detalhes de como vai ser estruturado esse negócio, tá no business plan ao lado. Isso, na parte 2. Eu não tinha visto ainda dessa forma. Então realmente eu não conheço ninguém que faz dessa forma. Se destacam incrivelmente. E o que aconteceu? A gente estava naquela fase super complicada do Covid. Aproveitaram a pandemia e se dedicaram nisso. Todo mundo que aplicou também estava sem resposta. Sim, muita gente ficou... Nossa, mais de 2 anos até aconteceu. A gente aplicou e em 4 meses recebeu uma aprovação. 4 meses? Não, isso é incrível. Daí o mais interessante, esse lei que eu acho legal contar, que todo mundo começou assim, nossa, mas que sorte, acho que deu algum problema lá. Aí deve ser porque você é italiana, ou deve ser por causa disso. Daí a gente tem um casal que acabou virando nossos amigos. Você sabe que aqui a gente está nos Estados Unidos, a gente cria uma comunidade. Claro, sim. Que tinha acabado, eles tinham aplicado lá em 2019. Nossa. E junto com
no mesmo período que eu recebi a aprovação, eles foram negados. Sério? Nossa. Esse casal foi lá em casa e virou e falou assim, eu gostaria que você fizesse o nosso plano. Olha só, Rose. Aí, de um projeto, de uma aplicação, de assim, negado. Uma dedicação que vocês colocaram para vocês. Isso. E aí já surgiu interessados porque vocês foram aprovados em 4 meses. Gente, ser aprovado em 4 meses é algo incrível. É muito rápido. Praticamente é assim, caso raro, na verdade, né? Então, meu Deus do céu. Daí a gente fez do zero. Eu falei assim, não, você não quer ouvir o plano? Eu falei assim, eu falei assim, esse plano de negócios, ele mescla informação pessoal com o seu plano. Isso é confuso para uma pessoa, um oficial que vai avaliar. Com certeza. Não dá. Uma hora você está falando do negócio, outra hora você está falando de você, uma hora do negócio. Quanto mais clareza para eles, melhor. Afinal de contas, assim, eles têm 1 milhão de processos para avaliar, né? Eu falei assim, joga fora. Uau. Vai começar do zero. E a gente começou de uma folha em branco. Sim. E começamos e construímos. Assim, o nosso trabalho leva de 30 a 40 dias para ser elaborado, porque tem muita pesquisa de mercado. Para cada negócio, você tem que entender qual é o mérito daquela proposta, se tem importância nacional. Tem que ter fundamento em tudo que é feito. Exato. A gente fez o plano e eles estavam muito preocupados, porque quando você não tem status, quando cai o seu 485, que é quando você pede para trabalhar e ficar por aqui, você tem que sair do país. Então, eles estavam, assim, a família... Nossa, que triste isso. Sob muita pressão. Passar um desafio desses, um perrengue desses, né? Exato. Às vezes por causa de um detalhe num plano de negócios, né? Ou num processo. A documentação estruturada é fundamental. É fundamental, com certeza. Bom, fizemos, eles aplicaram, em menos de 3 meses foi aprovado. Não deu 3 meses. Nossa! Daí, jura? Juro. Foi assim, uma coisa impressionante. Rose, isso validou o que vocês fizeram para vocês, então ali abriu as portas. As portas para um negócio. Daí começaram a falar assim, não, calma aí, tem alguma coisa diferente aí. E a gente recebeu pessoas que estavam com RFE, que é Request for Evidence. Então, eu peguei um... Para mostrar evidências, né, do processo todo. Eu peguei um rapaz que estava com um advogado e recebeu Request of Evidence, que assim, na área de tecnologia, que é uma área super de interesse nacional. Olha. Passou para outro advogado, recebeu a mesma pergunta. Nossa. Daí a gente pegou... preparou o documento dele de outra forma. Eu falei assim, montamos de novo, fiz uma pesquisa, expliquei, porque numa das RFEs, perguntava assim, mas você vai um help desk? A pessoa não entendeu o que ele fazia. Olha, eu expliquei, sério isso? Eu expliquei qual que era o strategic role, né, daquela posição dele e como impactava nos Estados Unidos. O diferencial que ele ia provocar aqui. Exato. Nossa. Já fizemos a carta de recomendação, que é a carta de suporte para dar evidência. E o que a gente fez? Eu coloquei o nome de uma RFE num documento, o número da outra RFE no outro documento. Apresentou as duas, foi aprovado nos 2 em menos de 30 dias. Eu não acredito. Juro por Deus, assim foi seguidinho. Meu Deus Daí, do céu. logo depois, a gente pegou uma pessoa com NOID. NOID é a pessoa que recebeu um notice of intention to deny, ou seja, uma negação para negar. Está negado, não tem mais chance. Já tinha passado por um processo negado. Uau. Então, passou pela RFE, negado. Aplicou de novo, recebeu direto uma NOID. Uau. Pegou, nós fizemos o documento dele do zero, preparamos e estruturamos 2 documentos, porque a gente se separa. O business plan da história para mostrar que a pessoa é bem posicionada. Claro. A gente separa em 2. Sim. Ele foi aprovado em 50 dias. Nossa, Rose. A gente reverteu uma NOID, que eles falam que é quase impossível. Que é quase impossível de reverter, sim, eu já escutei falar. Mas então vocês não são um negócio, vocês são mais uma bênção na vida dos clientes. Não, eu vou falar. A gente recebe as pessoas chorando. E eles depois... Bom, primeiro que a pessoa, quando vê o material...
Eles ficam orgulhosos de ver com certeza. o material. Rose, vocês são usados por Deus. Porque vocês fizeram para vocês. Isso. Aí vocês fizeram o teste porque um amigo precisou e as coisas foram acontecendo e todas deram certo. Então, assim, vocês são usados por Deus. É um negócio abençoado para fazer a diferença na vida de quem quer imigrar e de quem quer começar a vida aqui, quem quer começar um negócio aqui, quem quer aplicar um EB2. Não, a gente faz não só EB2, como E2, como L1. Olha só. E a gente tem os advogados que a gente tem confiança. São os parceiros. Que são nossos parceiros. Uau. E o grande aprendizado, que eu acho que é o que a gente vem entendendo bem, a gente percebeu que toda a culpa fica assim, porque o oficial, ele é uma pessoa simples. Realmente, é uma pessoa que tem, talvez, um colegial, né, o high school. Sim, o oficial é um funcionário comum do governo, especializado naquilo ali, mas... Né? Mas ele é uma pessoa que sabe e tem interpretação. O que a gente percebeu que a documentação escrita de forma clara, eficiente, isso facilita até a vida deles. A gente ajuda a conduzir a leitura de uma forma que assim não fala, uma hora fala de negócio, outra hora fala da pessoa. Tem uma sequência certa, correta, que é necessária para o bom entendimento do fiscal. Isso faz muita diferença. Nossa, muita diferença. Se faz. E assim, é uma satisfação, né? Quando é aprovado. Uau, gente. E a gente acabou assim recebendo, a gente a gente faz processos do início e até hoje, graças a Deus, tudo que a gente fez foi aprovado, sem RFE. Parabéns. Quando a gente começa do início. Mas a gente recebe muitas pessoas que já estão com RFE. Sim, ou que já de ajuda. Exato. E a gente... Dentro do possível, a gente consegue reverter. Reverter a situação. Então, eu digo para você que a gente já reverteu 80%. Nossa, Rose, que bênção. Então, assim, a gente... Esse negócio não foi planejado. Não foi Ele aconteceu por uma necessidade de vocês e ele vem abençoando, né? Na verdade, muitas famílias, porque... Não, e assim, a gente... utiliza o nosso aprendizado de 30 anos. Sim, trabalhando. Gente, porque assim, eu trabalhava com produto. O que a gente faz? Fala assim, qual que é a necessidade do mercado? Como que esse produto vai atender aquela necessidade? E a gente sabe escrever isso. Claro. E a forma que coloca, a pessoa interpreta como deve ser, né? Exato. Não fica meias palavras, não fica no ar, ou uma coisa não liga com a outra. Sabe o que é interessante? Quando chegou aqui, nós compramos com E2 uma empresa de limpeza comercial. Olha só. E na época o advogado queria aplicar com esse plano. E eu falava assim, gente, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha história não bate com esse negócio. Sim, não é uma coisa que tu domina, né? Então, isso é uma coisa que é importante, porque às vezes chegam algumas pessoas conversando com a gente e falam assim, não, eu conversei com meu advogado e tal, a pessoa é um administrador, ok? Mas vem aqui e quer comprar uma lavanderia. Uma lavanderia, um food truck, alguma coisa que ela não que não tá tem fora, experiência na área. Que tá totalmente fora daquilo que é a vida dela. Tem que estar alinhado. A história da pessoa com a proposta. E essa proposta tem que ter interesse nacional. Sim, é primordial. Exatamente. Uau. Então, isso a gente foi aprendendo. Então, a gente vem se aprimorando, né? Sim, nossa. Vem se aprimorando. Vocês já fazem um trabalho fora de série. Eu não conheço ninguém aqui. E eu já tive várias profissionais, assim, referente a business plan. E, realmente, esse diferencial eu não tinha visto ainda. Isso é incrível. Acho que a gente conseguiu acertar o caminho. Nossa, e Rosicléia, vocês trabalham também em particular? As pessoas podem procurar vocês ou só através de advogados? Só quem contrata um advogado para fazer o processo? Então, aqui ou existem... vocês trabalham de... Na verdade, nós temos advogados parceiros, nós não somos funcionários do advogado. Sim, né? E tem várias formas. Tem advogado que faz tudo, que entrega tudo. E tem advogado que tem parceiros para elaborar o plano. Tá, mas se eu contrato um advogado para fazer o meu processo de EB2, eu posso dizer para ele, eu quero fazer
é o meu business plan, a minha estratégia com a empresa da Rosicler. E aí anexa a esse processo. Pode desde que seja a forma como eles trabalham. Tá. É engraçado que eu nem comentei, mas assim, como que a minha advogada percebeu que existia um diferencial? Foi quando eu comecei a escrever as minhas cartas de recomendação. Olha. Que eu escrevia a minha carta e mandava para ela avaliar. Sim. Daí ela respondia, falou assim, eu estou impressionada. Então foi a própria advogada de vocês que validou isso tudo. Não, também. A nossa advogada validou, com certeza. Ela falou assim, eu não tenho nada para comentar na sua carta. É a primeira vez que eu recebo alguém que entendeu o que tem que fazer na carta. Olha, que incrível. Daí, o que aconteceu? Ela me convidou para escrever carta para os clientes dela, para ajudar os clientes. Olha. E eu falava, não, foi tão difícil escrever minha carta, eu acho que eu não sei se eu tenho condições. Mas a cada dia que eu começava a me inteirar mais com o processo, a gente percebeu que tinha jeito. Claro. E que a gente sabia fazer aquilo super bem. Olha só. Que lindo isso, Rose. E vai despertando cada vez mais, né? Exato. E tava já no caminho de vocês, porque senão não teria acontecido de vocês fazer o processo próprio e tudo mais, exatamente, né? É isso eu imagino. Nossa. E vocês trabalham com o público mais brasileiro do Brasil ou de qualquer lugar do mundo? Como é que funciona isso? A gente trabalha com todo mundo, mas 95% são brasileiros. Brasileiros. Mas a gente atende colombiano, chileno. Olha, que legal. Se tiver português, mesmo quem está na Europa, a gente atende. Olha, que então, legal. Assim, muita gente que tem, inclusive, negócios E2, que já tem uma história de sucesso aqui, são potenciais aplicantes para EB2. Para EB2. Isso eu não sabia. A maioria das empresas que fazem plano, elas falam assim, responde para mim esse questionário. Sim. E como vocês têm experiência de 30 anos fazendo isso? Não, a gente nem faz isso. Eu faço entrevista. Pois é. Eu tenho cliente meu que eu fico 9 horas fazendo entrevista. Uau. E depois eu passo tudo pro papel. Claro, tem que ser. Se a empresa que vai montar o teu business plan não sabe todo o teu histórico, toda a tua vida, tudo que tu... Não, e tem cliente que inovou no segmento de commodity. Uau. E não sabia. Sério? Ele falou assim, gente, ele olhava assim, eu vou contratar essa pessoa, o máximo, era ele, né? Sim. Ele não percebeu. Ele não tinha se dado conta nada das competências desses anos todos. E das histórias de sucesso. A gente ajuda as pessoas a encontrarem as histórias de sucesso para montar as cartas. Uau. Fala assim, não interessa se o cara é presidente da empresa X ou da empresa Y. Você tem alguma história boa para contar, de história de impacto com ele? Claro. Não, eu só fiz uma palestra, ele me conhece, sabe da minha reputação. Não adianta. Sim. Entendeu? Então, eu prefiro pegar o seu chefe direto ou um par que realmente viveu e sabe contar suas competências e como você fez, que isso sim é evidência de que você está bem posicionado. Olha só. E a gente já acha que é o contrário. É que muita gente tem, infelizmente, uma tradução para carta de suporte como carta de recomendação. E que leva e induz ao erro. Fala assim, a recomendação é dizer bem da pessoa. Então, é isso que eu achava, que é carta de recomendação. Não, é uma carta. Eu conheço essa pessoa, ela é honesta, idônea, trabalhei com ela falou certo e ponto. Desempenhava bem na empresa, mas nunca fez nada com ela. Pois é. Olha só. Entendeu? Então, não adianta. Olha. Então, às vezes, a gente tem, quando a gente vai conversar, fala assim, eu preciso de 6 histórias de sucesso. Você tem? Olha. Porque a gente quer 4. E assim, não adianta ter quantidade. Não, tem que ser qualidade. Isso que qualidade. Faz a diferença. Então, a gente fala 6, mas se tiver 4 boas histórias, tá ótimo. E às vezes a pessoa nem se dá conta que teve. E conversando contigo, tu consegue tirar isso dela. Exatamente. Extrair, né? Porque... As pessoas falam assim, eu tô impressionada, eu nem percebi que isso era tão importante. Nossa, Rose, que trabalho incrível esse. Nossa, incrível e abençoado, porque faz toda a diferença. Porque já entrar com um processo de EB2, NW, já com essa segurança que vocês dão, esse suporte que vocês dão, eu digo que é 80% já de... A gente nunca pode garantir nada, não, né? Mas advogado nenhum no planeta vai garantir alguma coisa. Mas eu digo assim,
ter essa estrutura por trás já nos dá né, uma posição assim, tipo, eu já tenho mais chances com isso do que eu teria sem. É engraçado que a gente, quando a pessoa é aprovada, a gente recebe áudio, falando, eu não posso nem falar, eu tô no meio da aula que a gente faz de educação, professor, eu tô no meio da aula, mas eu preciso te contar, eu fui aprovado. É maravilhoso, né? Eu imagino a felicidade de todos. A gente acaba, pelo fato de ter muito contato com a pessoa, claro. A pessoa deposita assim, uma coisa enorme em você, né? Você vira referência. Claro. Então, depois que é aprovado, a gente conversa, olha, daqui a um ano você vai, porque agora está fechado, não está current, né? Não está o EB2. Fala assim, aproveita. A sua esposa da aula de contabilidade faz um curso EAD que já dê para quando ela chegar aqui, ela poder trabalhar. Já vai preparando. Já vai se até preparando. Isso você a tudo, a gente conversa tudo. Olha que maravilha. A gente tenta fazer com que a pessoa venha para cada forma. Não tenha que superar todos os obstáculos que a gente superou. Sim, e a gente passa por muitos, né, Rose? A gente pedágio, viu? Começa num país diferente, né? A gente não tem experiência de nada. Então, assim, tudo é uma descoberta, tudo é novo, tudo... Às vezes tem coisas que, para quem já é nativo, é muito fácil, mas a gente tem que... todos os dias aprender algo novo. A gente tem que estar sempre na luta. Exatamente. E a gente poder transferir hoje para quem está começando, encurta muito o caminho. Muito. Nossa, isso é maravilhoso. Então, a gente dá aquelas dicas, faça isso, vai estudando inglês, aproveita. Isso. Não deixa para chegar aqui, dá, sabe? Sim. E dependendo da área de atuação da pessoa, a gente já vai já dá a coisa semi-pronta. E tem muita coisa que pode ser feita, que a gente sabe que pode ser feita. Tem algumas licenças que você pode tirar, assim, mas eu sou dentista. Sim, mas você pode fazer um curso de higienista, que é menor, e você já pode entrar aqui e chegar e começar a fazer alguma coisa. Claro. Porque chegar aqui, o dinheiro vai embora. Sim. Se você chegar aqui e não se preparar, não se planejar bem para ficar um tempo, o dinheiro... a gente que já vem de um planejamento de anos antes de mover, já vem, por exemplo, nós que a gente já tem negócio internacional, a gente sofreu um pouco, né? Principalmente depois da pandemia, que tudo parou e tudo mais, a gente já sofre. Aí imagina quem está no Brasil e que quer investir, né, mudar, vem toda a família mover e vem com aquele dinheiro que eles... né, economias de uma vida, ou vender um imóvel e vem para cá para recomeçar aqui. Mas então, é um recomeço para todo mundo, né? E assim, o planejamento é fundamental. Nossa, faz toda a diferença. E quanto mais assertivo, menos tempo e menos custo. E uma coisa que eu converso, às vezes, a gente vai conversando com as pessoas, né? A pessoa fala, não, eu vou como turista, que eu ou estudante, e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Ai, isso é muito perigoso. É perigoso, porque se você não tem um status e depois você é negado no EB2, NW, você tem que ir embora. Tem que ir embora. Então a gente conversa muito. Você está com toda a estrutura já aqui? Porque como estudante você não pode trabalhar. Então, você tem que ter uma boa reserva. Eu fiz isso, mas é porque a gente estava fazendo um teste para ver se meu filho se adaptava. Adaptou, então a gente já vai começar a trabalhar. Então, vamos aplicar o segundo visto. E para a gente ter esse visto, essa estratégia foi uma estratégia que a advogada passou. Ela falou, você tem que ter um visto para garantir que se o EB2NW não for aprovado... Tu tem um suporte. Você tem como continuar e permanecer nos Estados Unidos sem desespero. Isso dá um conforto para a pessoa, para a família, porque senão é muito estressante. E podendo já fazer estudo do Brasil, encaminhar um processo já. Eu tenho clientes no Brasil. Coisa estruturada. Nossa, é outra vida. Eu recomendo. Você quer EB2 direto? Então faz no Brasil. Claro. Faz no Brasil, não faça aqui. Porque ele já está na estrutura que ele já vive ali, entendeu? Não precisa fazer o câmbio de 5 por 1, por exemplo. Imagina. Tu vive aqui 3 meses e vai um caminhão de dinheiro comparado com o que tu está vivendo ali no Brasil. Exatamente. E depois você tem, de qualquer forma, uma estrutura
que te apoia lá. Claro, com certeza. Parece que não, mas eu passei uns 2 meses assim, bem... É. Assim, minha mãe olhava, filha, o que acontece que você todo dia tá com olheira? Eu falei, mãe, não é simples, não. Não é, não. Não Sim. é simples. O tal do sonho americano, né? As pessoas falam, num geral, só o que é bom, o que é bonito, o que é belo. Exato. Vem pra cá, mostra só as coisas boas, né? Mas e o outro lado? O outro lado precisa ser falado. Não, exatamente. Né? E ninguém gosta de falar isso, né, Rose? Todo mundo quer só mostrar o lado bom. O que deu certo, né? Mas o que não deu, os perrengues que passam e tudo mais, né? Exatamente. E eu acho que buscar... Mudar não é para qualquer um. Não, e buscar empresas sérias que vão fazer um trabalho sério, que se comprometem. Eu acho assim, que tem que ter sempre um bom advogado. Claro, é essencial. Por trás. Porque a gente dá todo o suporte da parte de business plan e o professional plan, que é o personal plan. Sim. Cada um chama de um jeito. Mas tem toda uma documentação de formulários que precisam ser preenchidos. Sim. Tem toda a documentação de impostos de renda, de banco, de certidão negativa de antecedentes. Várias outras documentações que precisam fazer parte desse processo. Não é simples assim... Eu acho que existe um caminho bom para você poder ficar aqui legalmente, mas é óbvio que para vir para cá você tem que ter... Você tem que comprovar para os Estados Unidos que você é uma pessoa idônea, que você é bem posicionada, que você vai trazer um bom negócio e vai agregar para o país. Colaborar, com certeza. Exato. E eles estão corretos. Eles estão totalmente corretos. Senão todo mundo quer vir para cá. Todo mundo quer vir para cá e se usar do que o governo tem a oferecer. Nem todos querem pagar imposto. E aqui é bom pagar imposto, porque a gente tem retorno disso. Exato, a escola... É maravilhoso. Exato. Eu gosto de pagar imposto, porque eu tenho retorno e muito bem. Exatamente. É maravilhoso e é isso que o governo daqui quer. Isso. E tá aberto para todos, né? E a gente tem que contribuir mesmo. Se a gente tem retorno, a gente tem que contribuir. Com certeza. E é muito interessante o teu business, Rosicléia, porque assim, ó, às vezes a gente bate cabeça, a gente entra em desespero. Essa insegurança que se cria quando está num processo, por exemplo, de EB2, e se, claro, eu sou obrigada a contratar o advogado porque ele tem o caminho das pedras. Não é obrigado, mas para não é o melhor, é o mim, caminho né? mais assertivo. Né? Mas existe todo um custo em cima disso e também existe aquela apreensão. Então, conversando contigo hoje, por exemplo... E sabendo do teu histórico, do que tu fez por vocês e todos esses casos de sucesso, eu fico bem tranquila se eu aplicar um EB2NW, nossa, mudou minha vida agora, entendeu? Sabendo de tudo isso. Com certeza, a tua empresa é a primeira que eu vou chamar porque me deu realmente segurança, sabe? E assim, tudo é custo. Tudo é custo. E às vezes a gente acha que, isso aqui é mais caro. Mas caro é o que não dá resultado. Assim, e as taxas da imigração são altíssimas. São altíssimas. Cada vez que você reaplica... refazer aquilo ali, cada vez que reaplica, então eu estou economizando. Porque é muito mais assertivo. Exato. E assim, o nosso lema é... Nós vamos fazer o melhor plano para você passar sem RFE. Sem RFE. Uau. Não é nem para... Assim, Claro. É direto. É isso Uau. que a gente quer. Nossa, e eu conheço casos aqui que... Aí fala assim, RFE é normal. Não é normal. Não é... Mas assim, eu conheço casos aqui que já tiveram 2 RFE. 2, sabe? Então, a primeira foi negada. Então assim, tipo... O tempo que se perde... O estresse que passa, todas as taxas que tem que pagar para refazer, para entrar, então, nossa, mãe. Não, e agora que não está mais current, vamos supor, o EB2, sim. Na hora que é negado, como é que faz? Não pode trabalhar. Não pode trabalhar e tem se que ir tu embora. não tem status, tem que ir embora. Tem que ir embora. Com certeza. Olha, daí a pessoa, às vezes, fala assim... Tem um caso de uma pessoa que foi interessante, esse eu vou contar. A gente recebeu um contato indicado pela advogada da área de tecnologia.
E ele conversou com a gente explicou. E ele falou assim, não, mas olha, eu gostei de vocês, mas eu não vou fazer o plano com vocês porque vocês não são da minha área. Daí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu sei que eu não sou da sua área, mas o oficial que vai te avaliar também não é. Também não é. Inclusive não é de área nenhuma. Pois é. E a gente precisa escrever de uma forma que ele entenda. Sim. Então, se eu não entender e não conseguir passar no papel, ele não vai entender. Ele também não vai. Mas a gente não fechou. Uau. Não fechou. Ele entrou no processo dele lá em 2020, chegou em dezembro, no dia do Natal, ele recebeu um negado. Nossa. Recebeu o RFE, respondeu, foi negado. Uau. Quando foi em janeiro desse ano, em fevereiro mais ou menos, ele voltou bem, assim, super bacana. Ele conversou com a gente, agora eu vou conversar com vocês e eu vou seguir a orientação de vocês. Para que esperar dar problema? Poderia ter lá atrás evitado isso tudo. Daí a gente começou a fazer o material dele, ficou pronto em maio desse ano. Ele aplicou no final do mês de maio, no início de agosto ele foi aprovado. Nossa! Direto. Nossa! E daí ele fala assim, olha, assim, foi o aprendizado. Eu perdi tempo, eu perdi dinheiro. Sim. E assim, me desgastei, a minha família... E o pior que agora... Desestrutura a família toda. E ele tá na situação que ele tem que voltar pro Brasil. Nossa! Porque ele tá sem o status. Mas, olha só. Tá fazendo apelação ainda. Apesar de ter um plano I-140 aprovado, ele não pode tirar o green card. Nossa, mãe. Tem que entrar pra fila. Meu Deus, Rose. Então, é uma coisa assim, isso que você falou do gasto, é isso mesmo. O que é o gasto nesse caso, né? Exato. O que é o caro nesse caso, né? É muito caro. Nossa, então, mãe. É muito, e é tempo perdido. E assim, assim, a gente recebe casal que briga na nossa frente. Mas desestrutura a família inteira. Que briga. Eu falo Com assim, certeza. gente, calma. Eu passei por isso, eu sei que é desgastante. Sim. Mas vamos com calma que vai dar certo. E o sentimento, Rose, que dá... Quando eu fui negada a primeira vez no E2, lá em São Paulo, no consulado americano, eu me senti meio que, assim, desprezada, humilhada. Eu fiquei arrasada. Eu disse, meu Deus... Eu ainda falei pro menino ali que estava atendendo, pro fiscal... eu disse, nossa, eu faço negócios na China uma vida inteira... eu não fiz nada de errado, eu segui o que eu fui, né? Eu contratei um advogado de imigração para isso, então eu fiz a minha parte toda correta. E ele olhou para mim e disse assim, não interessa, a responsabilidade continua sendo tua. Exatamente. E não tá nada correto aqui. E ele pegou meu business plan, pegou meu processo e jogou debaixo da janelinha e fez assim, isso aqui tá um lixo. Eu fiquei arrasada, eu saí dali chorando. Então, assim, desestrutura total. Tanto que eu fiquei assim, eu não quero mais ir para os Estados Unidos, eu não sou bem-vinda, eles acham que eu não tenho competência, me desestruturou completamente. Mas, sabe? Passa um tempo, né? Você absorve, faz... Não, tem que digerir, entender. Ali na hora, porque assim, ó, eu acho que por eu ter experiência internacional, tá uma vida fora, desde 99... E eu sempre fiz tudo correto, ali na hora me deu um negócio, quando ele fez aquilo de jogar o meu processo, eu disse assim para ele, olha só, eu contratei uma empresa, contratei um advogado de imigração para fazer tudo correto, eu não quero ir para os Estados Unidos para tirar lugar de ninguém, eu quero ir dar emprego. Isso. Eu quero montar o meu negócio lá, eu já tenho anos de experiência. Então assim, não é assim tu simplesmente dizer que o meu processo está um lixo. Se fosse por mim, estaria excelente, mas eu segui o passo a passo de alguém que eu contratei. E aí ele sentiu firmeza e disse assim, por que tu contratou? Eu disse, porque eu queria fazer tudo correto. E o correto é contratar um advogado de imigração. Claro que profissionais têm ruins e bons em qualquer setor, né? Eu tive o azar, mas... E aí ele disse assim, ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma chance. Ele falou ali, acho que ele viu que eu tava assim, bem brava mesmo, possessa. E ele viu que eu tava falando a verdade mesmo. Isso é uma leitura deles. Ele viu que eu tava falando a verdade. Daí ele disse assim, ok, eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar 30 dias
Porque o que aconteceu no nosso processo? Como nós não compramos uma franquia, a gente não comprou um negócio pronto, a gente ia montar o nosso negócio do zero, ele já queria que tivesse funcionários na folha de pagamento. E o advogado que nós contratamos falou que não precisava. Que a gente poderia vir, depois de estar com o E2 aprovado, chegar aqui e contratar. E não, tu tem que estar com o negócio funcionando, funcionários na folha de pagamento, tudo andando. Exato. E aí ele disse, eu vou te dar 30 dias, eu quero ter funcionários no payroll, na folha de pagamento, eu quero estar tudo redondinho funcionando, aí tu traz aqui de novo e aí eu vou avaliar de novo. Mas ó, eu vou te dar uma chance, ele falou. Então, assim, poderia ter sido evitado tudo isso, o estresse que eu passei, e hotel, e passagem aérea, porque eu fiquei em Santa Catarina, ia e vinha de São Paulo a Santa Catarina, sabe? Poderia ter evitado tudo isso. Exatamente. Se eu tivesse uma empresa que nem a tua, que me desse todo esse direcionamento. Então, e o advogado também, né? Pois é, mas assim, a gente sabe que nesse mercado tem advogados bons e ruins. No Os geral. bons até pagam pelos ruins, né? Porque tem muita gente aí manchando a categoria no mercado. Exato. Mas assim, óbvio que tem advogados maravilhosos, né? E graças a Deus que tem, né? Porque a gente depende deles. Eu mas tive assim, essa sorte. Ter uma assessoria que nem vocês dão, muda o jogo, entende? Nossa. Esse negócio, esse ponto do E2 que você falou é fundamental, que isso a advogada falou, você tem que estar com o negócio andando, já tem que estar acontecendo. Eu até questionei, eu falei assim, mas e se eu for negada? Você vende. Você tem que ter um negócio já andando. Sim, pois é. E eu, como ia montar o meu próprio negócio do zero, ele disse, não, abre a empresa, faz o business plan e aplica o visto. E aí eu cheguei lá e o fiscal disse, tá, mas tu quer um E2 para ela tocar negócio? Que negócio? Cadê os funcionários trabalhando? Exato. E aí? Porque assim, a natureza do E2 é isso. Você ter... Sim. Então, a natureza do E2 é você já ter pessoas e estar oferecendo emprego. A natureza do EB2 é você demonstrar que você é posicionado e que você é de importância nacional. Isso. Então, a diferença. E quem está lá avaliando esse processo... Sabe disso. Sabe disso. Lógico. Óbvio. Só que a gente não faz ideia. Nunca. Né? Nunca. A gente não tem... Olha, cada dia que passa, eu acho que faz super sentido como eles avaliam. Cada RFE que eu chego, eu falo assim, gente, mas o que ele está pedindo aqui não tem... É óbvio, é uma coisa que no faz plano, sentido mesmo. Não está escrito. Olha, então isso mostra o quê? Não, mostra que se o material não estiver bem alinhado, porque assim, se você não tem um bom material, um bom business plan, um bom personal plan, a petição não vai ficar boa também. Pois é. O cover letter, sabe? Não fica bem. Ela tem que estar, tudo tem que estar batendo, todas as datas, todas as informações, tem o currículo, tudo. As cartas, tudo tem que estar alinhado. E aí o pessoal pinta quem avalia os processos lá na imigração como um monstro, né? Sim, não... Só que, né, talvez não sejam, talvez é porque a coisa não vem bem alinhadinha mesmo. Exatamente. E a diferença... Eu vejo muito disso. Pois é. Então tem que evitar, e o trabalho de vocês realmente é essencial para quem quer emigrar mesmo, da forma correta, né, fazer um visto que tu pode viver aqui, né? Nada melhor que tu te sentir pertencente. Exato. Ter o green card aqui é a glória. A gente vem muito pelos filhos. Os filhos poderem ir para um college, para a universidade, como sendo residente permanente, é outra visão para o futuro. Sim, com certeza. Isso, por exemplo, eu que tenho já uma vida inteira fora do Brasil... Eu já sou meio que, assim, sem fronteiras, assim, do mundo. Mas muitas das famílias que elas saem do Brasil para viver aqui elas querem ficar, aqui elas querem se sentir pertencentes. Se tu não tem isso, parece que fica faltando alguma coisa, sabe? E depois dá os conflitos. Então, ter um green card é a base disso tudo. Daí você pode também, você paga imposto e pode usufruir dos benefícios. Exato. Alguns vamos supor, onde você está residindo, mesmo que seja um não imigrante, você pagando imposto, você também
aproveita. Claro. Mas tem outros que você não pode. Sim. Né? E aí o custo aumenta, né? Exatamente. Principalmente no momento do college. Sim, com certeza. Faz toda a diferença. Na universidade, né? Esse é o mais salgado que tem. Exato. E é 5 vezes mais caro, não é que é um Nossa, dobro. 5 vezes. Meu Deus 5 vezes mais caro. Então... Meu Deus do céu. E alunos, é assim, interessante também, alunos que têm notas muito boas, tanto o Estado como o país, eles investem, né? Pois Você pode conseguir bolsa de estudos. Sim. Então, muita gente no Brasil pensa só na bolsa de estudo através do esporte, mas tem o acadêmico. Tem o acadêmico também. Exatamente. Olha que a gente nem sabe. Sim, tem muita coisa que a gente não sabe. Exato. Né? E assim, tem muitas possibilidades aqui. E é realmente a terra das oportunidades. Totalmente. Só que a gente precisa ter empresas que são como a tua, que traz toda essa bagagem que facilita a nossa vida de imigrante, entendeu? Até chegar num green card. Então, nossa, isso não tem preço, sabe? E é uma satisfação, a gente gosta bastante de fazer isso. Amém. E os planos de futuro, Rose? Bom, a gente está se estruturando, inclusive a gente está ampliando nossos parceiros. Olha que legal. E com isso a gente vai começar a ter outras pessoas trabalhando com a gente também. E a gente está buscando pessoas que tenham planejamento estratégico, visão de planejamento para poder trabalhar com a gente. Olha, que Porque se não tiver planejamento e entender Precisa. esse todo, não consegue Isso. fazer esse plano bem elaborado, assim, bem estruturado, Claro. para facilitar Sim. a vida do oficial. Eu falo que precisa ter mentalidade internacional, né? É expandir a consciência, Exato. ficar sem fronteiras, é avaliar tudo de todas as maneiras, né? Saber o que pode ser feito desse lado, tanto quanto do outro, Isso. e aquilo tudo vai se alinhando e se encaixando. Exatamente. Né? Porque se a gente ficar aqui fechadinho na nossa conchinha e não expandir, a coisa não acontece, nem no nosso negócio, E nem aprender na nossa com os profissão. hábitos aqui, né? Essa questão da comunidade. Sim. A gente tem que se jogar nesse mundo aí. Com certeza. O mundo americano aqui. Tá na América, né? Somos americanos. Somos americanos. E eu amo aqui, eu amo o estilo de ser do americano, eu amo como as coisas funcionam aqui. O americano tem a mentalidade que todo mundo tem que ganhar. Exato. Todo mundo tem que ganhar. E não importa, isso que eu acho interessante, não importa se é uma pessoa, um gerente ou se é uma pessoa de limpeza. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Isso eu acho bacana, porque eles valorizam a hora e o serviço da pessoa. Isso, é isso aí. Isso é muito bacana. É o diferencial deles, para mim, é isso. E nos negócios também, sabe? Isso. Eles não ficam te arrochando, assim, te espremendo até o último. Para reduzir custo. Eles querem que todo mundo tá bom aqui. Então, vamos fechar o negócio. Eles valorizam e todo mundo sai ganhando. muito o serviço. Amém, né? É o que precisa. Que bom. E Rose, conta para nós um pouquinho da tua experiência, assim, estando no Nona Girls Club. Eu tô amando. Eu sou recém-chegada, assim, tenho 40, 50 dias, mas eu participei da nossa primeira reunião, que foi uma surpresa para mim. Eu gostei muito da apresentação que foi feita, das oportunidades e os caminhos, porque a gente chega aqui e não sabe por onde trilhar, né? Então, os caminhos que vocês... né, que estão na coordenação, vem apresentando, para mim foi algo que eu também não encontrei. Eu já participei de outros grupos. Ai, que bom. E eu achei, e foi isso que me fez me afiliar com vocês, por isso que eu falei, eu gostei, e acho que isso inspira as pessoas a também se movimentar. E eu acho que isso é uma coisa importante. Ótimo. Porque não é uma coisa assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, vocês estão juntos dando suporte. Claro, com certeza. É isso que faz a diferença. Sim. E uma daí... pega na mão da outra, Isso. traz luz pro problema que uma tem. Às vezes a gente troca ideias ali dentro do clube e soluciona várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Uma não sabe como, a outra vai lá e auxilia. Exatamente. Sabe? Então, isso que eu achei um diferencial. Vocês estão ali e dispostas a uma ajudar a outra.
Isso. De verdade, dar a mão mesmo. Isso, é isso mesmo. Eu adorei. O nosso propósito. Eu estou muito satisfeita. Que bom, fico muito feliz. Verdade. Parabéns para vocês. E a gente já imigrou há uma vida atrás. Então, a gente fica muito feliz em poder dar esse suporte para quem está aqui perdido, ou para quem está vindo, ou para quem pretende vir, sabe? Se eu, em 99, quando eu imigrei a primeira vez, tivesse tido um clube desses, meu Deus do céu, eu teria feito muito mais coisas, sabe? Eu às vezes brinco assim, nossa, eu hoje estaria em outro nível, em outro patamar. Nossa, quantos pedágios a gente ia eliminar no caminho, né? Encurta o caminho, Nossa. Facilita o caminho. Então, esse é o propósito mesmo, sabe? De unir e fazer com que todas cresçam. Eu tô achando maravilhoso juntas. o trabalho de Que vocês. Bom. Muito Feliz. Muito bom. Rose, que bate-papo lindo. Obrigada. Gratidão por usar do teu tempo, vir aqui falar do teu negócio, né, da tua expertise, de tudo que vocês fazem, quantos casos de sucesso. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Contrata uma empresa séria, idônea, que traz resultado de verdade, que vai fazer toda a diferença no teu processo de imigrar, que vai te dar 1 milhão de dicas e que vai facilitar muito essa vinda para cá. Venha certo, venha correto. Venha com planejamento. Que faça um planejamento junto contigo e que tu vai ver a diferença. Rose, como que a gente te encontra? Como que a gente consegue te contatar? Bom, pode entrar, a gente tem o canal, tem o Instagram, né, Maestro Strategy, Facebook ou Instagram, e tem o telefone também. Posso passar? Pode passar. Então, é mais um, né, que é nos Estados Unidos, 407-308-4149. 4149. Nós vamos deixar todos os contatos da Maestro Strategy, da Rosicléia Antonieto, aqui na nossa box de informações. Contrate, ligue, entre em contato. Pode conversar. Siga ela no Instagram. Tire qualquer dúvida. Eu tenho certeza que eles vão fazer toda a diferença na vida de vocês para imigrar aqui para os Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por participar do nosso bate-papo aqui. Foi um prazer estar com vocês. Rose, foi um prazer estar contigo. Muito obrigada. Gratidão. E nos acompanhem também aqui no nonagrowth.club. Acesse o nosso site. A gente tem, inclusive, memberships que são online para quem ainda não imigrou, para quem ainda não está aqui no presencial conosco, mas que quer participar desse projeto junto. Nos siga no Instagram e, quem sabe, daqui a pouco você está aqui nessa mesa batendo um papo conosco também. Beijo e gratidão. Obrigada. Obrigada.